Projeto Empreendedorismo do Colégio Veras. Sexto ano, terceiro capítulo. Capítulo 3. Compro, logo existo. Consumo e consciência. Você já se perguntou como as coisas de que precisamos chegam até nós? Durante nosso dia a dia, precisamos de roupas, alimentos, água, produtos de higiene, energia elétrica, etc. Também contamos com itens que tornam nossa rotina mais fácil e até agradável, como o transporte que nos leva ao nosso destino, a TV que nos proporciona entretenimento e informação, aquele videogame que permite momentos de diversão com os amigos, os celulares que nos conectam, etc. E este livro que está em suas mãos, você já se perguntou como ele chega até você? Para suprir nossas necessidades e desejos, precisamos adquirir bens ou serviços, e, para adquiri-los, normalmente realizamos um processo de troca. No supermercado, entregamos dinheiro e, em troca, obtemos as mercadorias que escolhemos. Desse modo cedo, começamos a lidar diariamente com situações envolvendo dinheiro. Você já desejou ter algum brinquedo, e seus pais ou responsáveis disseram que não tinham dinheiro suficiente para comprá-lo? Muitas pessoas passam por condições semelhantes. No mundo em que vivemos, o dinheiro é fundamental para realizar as transações, trocas, necessárias para a obtenção de bens e serviços. Quando adquirimos e utilizamos esses bens e serviços, nós consumimos. Somos consumidores desde muito cedo, mas será que somos educados para refletir o que é ser consumidor? Neste capítulo, vamos entender o consumo, seu papel na economia e na vida das pessoas, bem como seu impacto no planeta. Hoje, o consumo está ligado a quase tudo o que fazemos em nossa vida, mas, a partir de agora, vamos percebê-lo de maneira diferente. Os bens e serviços para que a nossa vida transcorra normalmente, a exemplo de produtos como alimento e roupas, e serviços como energia elétrica e assistência médica. Para obter grande parte deles, precisamos comprá-los. Mas será mesmo que tudo aquilo que compramos é realmente indispensável e está ligado à nossa sobrevivência? Muitas vezes, também compramos para satisfazer nossos desejos ou para nos recompensar por algo. Você já recebeu algum presente de aniversário ou foi presenteado por seus pais como forma de compensação por algum feito? O consumo está no centro da satisfação de necessidades mais básicas, como comer ou abrigar-se, mas também envolve outras questões, como afeto, realização pessoal, vontade de se destacar, etc. Em nossa sociedade, o consumo vai além da questão da sobrevivência. Por exemplo, é verdade que uma roupa protege nosso corpo, mas também desejamos que ela seja bonita, confortável e que, preferencialmente, esteja alinhada às tendências da moda. Imagine que seu colega chega à escola vestindo uma roupa antiga emprestada do avô, enquanto os demais estão usando jeans, camiseta de malha e tênis. No mínimo, ele vai se sentir estranho. Muitas vezes, como nesse exemplo, as pessoas são julgadas pelo que possuem, ou seja, pelas mercadorias que adquirirão e utilizam. Isso pode levar à crença, muito equivocada, de que quanto mais poder de compra temos, mais felizes somos. Assim, vincula-se a felicidade à capacidade de acumular bens materiais e essa crença traz várias consequências negativas para nossa vida e para o planeta, como estudaremos adiante. É evidente que o dinheiro proporciona certo conforto em algumas situações, principalmente estabilidade social e econômica, entretanto este não pode ser o objetivo maior da vida. Há outras satisfações prazerosas que o dinheiro não compra, como a presença da família, a amizade, a saúde em abundância, a harmonia compartilhada. É verdade que, no mundo contemporâneo, precisamos comprar até mesmo itens mais básicos para nossa sobrevivência. Será mesmo que o dinheiro é absolutamente dispensável? O grande equívoco é tratar o dinheiro como um fim em si mesmo, e não um meio pelo qual satisfazemos nossas necessidades. Além disso, precisamos aprender a consumir de maneira racional, evitando supérfluos e desperdícios, que tanto fazem mal à sociedade e ao planeta. Discutindo o conteúdo. Consumo, entender para repensar.
Falamos bastante sobre ser consumidor e consumir de forma responsável. Mas, o que é consumir? Consumo é a forma de adquirir, utilizar e gastar bens ou serviços. É um processo vital, mas que nossa sociedade apresenta uma peculiaridade: para adquirir bens e serviços, precisamos pagar, ou seja, trocá-los por dinheiro. Mas nem sempre foi assim. Muitos dos nossos antepassados trocavam bens diretamente, sem o uso de dinheiro, em um processo chamado escambo ou permuta. Isso significa que, se eu tivesse arroz e meu vizinho, feijão, eu poderia trocar meu excedente de arroz pelo excedente de feijão dele. No fim, todos teriam dois produtos diferentes. Essa prática não deixou de existir, mas passou a ser menos comum porque, hoje, utilizamos o dinheiro para adquirir a maioria dos nossos produtos. Hoje, esse tipo de troca ainda pode ser encontrado, por exemplo, nos sites de desapego em que pessoas negociam mercadorias que não lhes servem mais e, muitas vezes, elas podem ser trocadas por outras, sem que haja o uso de dinheiro. Você já parou para pensar exatamente o que é dinheiro e como ele funciona? Dinheiro é um instrumento de troca, é uma medida de valor. Isso significa que, por meio dele, não precisamos trocar as mercadorias umas pelas outras, pois definimos quanto vale cada uma usando o dinheiro. Assim, se eu quero vender uma fatia de torta, eu a avalio levando em consideração tudo o que gastei para produzi-la, os atributos dela, sabor, peso, qualidade dos ingredientes, e a importância que ela pode ter para alguém que procura um lanche. Essa avaliação de valor resulta na atribuição de um preço, que é a quantidade de dinheiro a ser paga pela mercadoria. Como vimos, somos todos consumidores. Mas, isso significa que somos consumistas? Não necessariamente. O consumismo é o ato de comprar itens em excesso, sem que haja uma necessidade. Essa tendência pode ocorrer para demonstrar status ou para suprir questões afetivas, sendo decisiva a influência da mídia, e pode resultar em uma compulsão, que é quando a pessoa não consegue controlar seus impulsos. Quando falamos em consumismo, estamos falando da oneomania, onero, que vem do grego ons, e significa compra, e do latim mania, que significa loucura. Trata-se da doença do consumo compulsivo, ou seja, a satisfação e vontade de comprar sem ser necessário. Esse ato pode provocar o endividamento da família, prejudicando, assim, a relação saudável com os próprios familiares e amigos, e, pobre Tom, dificultar uma posterior aquisição de produtos essenciais à sobrevivência, como alimentos. Você tem algum sonho material? Sonha em adquirir um videogame de última geração ou até mesmo comprar o modelo mais moderno de um smartphone. Pense, esse objeto é realmente necessário para a sua vida? Caso compre novos equipamentos, o que fará com os antigos? Perguntas como essas resumem o pensamento que você deverá ter ao projetar novas compras. Já refletiu sobre o processo de produção e o destino dos aparelhos? Veja o esquema a seguir e discuta com o professor a relação entre consumo e meio ambiente. Hoje, podemos apresentar dificuldade de distinguir o que é necessário daquilo que é supérfluo. Isso porque vivemos constantemente sob estímulos para desejarmos mais e mais objetos, além de descartarmos os que já temos cada vez mais rápido. O sistema de produção de muitos aparelhos com alta tecnologia no mundo moderno é bastante agressivo ao meio ambiente. Além dos possíveis desmatamentos e extrações minerais em nações menos desenvolvidas, também há a exploração de mão de obra barata. O descarte desses objetos, se não realizado de maneira adequada, pode trazer contaminação aos rios, lagos, oceanos e lençóis subterrâneos, além de outros problemas ambientais. Preço x valor. Tanto preço quanto valor são usados para definir aquilo que pagamos para adquirir um bem ou serviço. Mas, será que são a mesma coisa? Para o marketing, não? Quando falamos em preço, referimos-nos àquilo que pagamos. Já o valor diz respeito àquilo que levamos, que percebemos, que estimamos. Assim, uma peça de mesmo preço pode ter valor diferente para compradores diferentes. Como assim?
É que o valor é atribuído por nós ao produto, enquanto o preço é o que pagamos, sendo, então, estabelecido pelo vendedor. Por isso, pagar R$ 20 por um caderno que tem seu ídolo na capa pode ser considerado justo por você, mas injusto para seu colega que não tem tanto apreço assim pelo ídolo que você curte. Isso porque o caderno, embora tenha preço fixo, tem valores diferentes, conforme o que ele representa para cada um de nós. Você, muito provavelmente, deve ter ou conhecer alguém amigo que tenha um videogame em casa. Mas quais equipamentos de jogos você conhece? Veja alguns dos mais famosos videogames de todos os tempos e pergunte a pessoas com mais de 30 anos de idade quais elas conhecem. Evolução dos videogames. 1975 Atari 2600. 1985 Atari 5200. NES. Genesis Mega Drive. 1995 SNES. N64. PS1. 2005 PS2. Wii. PS3. Xbox 360. Dá para imaginar nossa vida sem música? Difícil, não? Mas a maneira como a armazenamos mudou muito ao longo dos anos. Antigamente, poderíamos ter as obras dos nossos artistas favoritos gravadas em um enorme disco de vinil. As playlists enormes que armazenamos em nossos dispositivos móveis poderiam até existir, mas ocupariam uma estante enorme, já que um único disco possuía pouco mais que 2 faixas, em média. O aparelho que reproduzia essas músicas também era grande e pesado. No ritmo em que consumimos, a geração de resíduos tornou-se algo cada vez mais preocupante. Você já deve ter ouvido falar na quantidade de plásticos que não são biodegradáveis e a sobrecarga derivada dos esgotos, comprometendo ambientes únicos em espécies. Nosso mar, também é vítima da variação não só de resíduos tóxicos que, se não descartado de forma correta, pode gerar muitos perigos. O problema é que decidimos com muita facilidade que algo não nos serve mais, cada vez mais cedo, às vezes, sem que o produto esteja deteriorado, apenas porque não o queremos mais ou desejamos algo mais moderno ou que esteja na moda. Com isso, podemos deixar um rastro de poluição que ameaça nossa qualidade de vida e as gerações futuras, como se fossem pegadas. Você já ouviu alguém de seu convívio reclamar que os aparelhos eletrônicos não duram mais como antigamente? Ou que as geladeiras mais antigas se conservavam por mais tempo? Essa pessoa tem razão. Esses comentários se relacionam com a obsolescência planejada. Obsolescência é o ato de tornar algo obsoleto, ultrapassado, não pelo desgaste causado devido ao uso, mas sim pela evolução técnica e pela chegada de produtos novos à sociedade. É planejada, nesse contexto, se refere mais um produto que faz uma pessoa olhá-lo cada vez mais curta, o que faz as pessoas o consumirem mais e mais. Essa questão, aliada aos ciclos dos modismos, faz com que o consumo seja intensificado e, consequentemente, o lucro dos fabricantes, o descarte e a geração de resíduos. Pegada ecológica é uma maneira de calcular o impacto ambiental que o consumo exerce. Esse cálculo leva em consideração indicadores como área utilizada em pastagens ou urbanização, área de florestas, área cultivável para a produção de alimento, entre outros critérios. Quando andamos, deixamos rastros, pegadas. Assim, quanto maior for a pegada ecológica de determinada atividade, maior é o rastro negativo que deixamos no planeta. Litros de água por um smartphone. Os smartphones proporcionaram mudanças significativas na vida das pessoas, mas poucos percebem o impacto de sua produção no meio ambiente. A extração de materiais da terra e o processo de fabricação de um smartphone resultam em uma significativa pegada ecológica, revelou uma pesquisa da Trucost, que realização estudos sobre os custos ou custos quanto ao uso insustentável de recursos naturais por empresas, feita a pedido da Friends of the Earth, Aliança Internacional de Organizações em Prol do Meio Ambiente.
Um único smartphone genérico consome em sua produção 12.760 litros de água e 18 m sobrescrito 2 de solo, segundo o relatório Mind Your Step, que calcula a pegada ecológica de outros produtos como botas de couro, café, camisetas e chocolate. O levantamento da Trucost levou em conta os smartphones dos 10 maiores fabricantes mundiais. A etapa final de fabricação e montagem do aparelho é responsável por 40% dos gastos de água do processo. A obtenção de materiais brutos consome outros 40% de água utilizada na produção, enquanto 14% são consumidos na fabricação de componentes eletrônicos que serão utilizados no smartphone. A demanda por terra na cadeia produtiva desse produto vem principalmente da produção de materiais para embalagem, 55% do uso da terra, enquanto a extração de material bruto demanda 39% do uso de terra e a mineração consome 5% do uso da terra na fabricação de smartphones. Além de água e terra, a fabricação de um smartphone exige a extração dos chamados elementos de terras raras, usados para produzir baterias, lâmpadas LED, placas de circuito eletrônico e telas de vidro. A China domina o mercado desses elementos, cujo processo de extração tem um forte impacto no meio ambiente. A mineração dos elementos de terras raras gera resíduos como arsênio, bário, cádmio, chumbo, fluoretos e sulfatos, o que resulta em 75 mil litros de água ácida e gases tóxicos. A produção de smartphones também tem impacto na vida dos trabalhadores. Outra pesquisa do Friends of the Earth revelou que muitos morreram ou são feridos nas minas da ilha de Bangka, na Indonésia, de onde vem 1/3 do estanho do mundo. O estanho é um componente essencial na fabricação desses aparelhos. A mineração de estanho está devastando as florestas locais, contaminando a água e o solo, além de danificar os recifes de corais.